Bom, então esse GM Tracker 2015, né, 1.8, 16 válvulas. Esse carro, ele... sistema Mutec H, ok? Esse carro, ele estava com uma reclamação de... a lâmpada acendia esporadicamente, tá certo? Apesar de quando chegou para a gente a lâmpada não estava acesa. E perda de potência e o primeiro consumo de combustível muito alto e uma perda de potência muito grande, certo? Então, aliás, uma perda de potência relativa, né? Não era muito grande, mas o cliente se queixava que o motor estava com perda de potência, mas principalmente a questão do consumo, né? Um detalhe é que quando o veículo chegou para nós, ele não estava com código de falha, com DTC gravado na memória, né? Mas o que nós fizemos, já entramos com o scanner, logicamente, né? A maioria dos defeitos a gente vai fazer esse processo, entrar com o scanner no sistema e fazer uma avaliação tanto da memória de avarias, como eu já falei, não tinha DTC gravado na memória, e também os parâmetros do motor, né? E, sobretudo, antes de entrar em funcionamento do motor, a gente faz a verificação de tensão de bateria, né? Nós fazemos a verificação da pressão, da pressão do sensor MAP, quando existe sensor MAP, né, no caso, para ver se está com a pressão atmosférica correta, que isso é uma coisa que acontece às vezes, se você coloca o motor em funcionamento, o MAP pode indicar uma pressão coerente, só que ele está com a referência errada da pressão atmosférica, isso aí vai levar o motor no sistema a controlar de forma incorreta o motor. Então, nesse caso, estava ok. E o ajuste da relação ar combustível, certo? Então, a porcentagem de água na gasolina, isso vai depender de como é que o fabricante ele estipula isso, né, nos parâmetros do motor. Pode vir como porcentagem, pode vir com relação ao combustível. Então, nesse caso, é em porcentagem, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo do scanner, no raster, para que vocês possam ver. Então, o motor estava com gasolina, né? E isso era perceptível porque quando o veículo chegou, estava com aquele odor excessivo da reação do combustível com o catalisador, que o pessoal chama de cheiro de catalisador, né? Mas aquele odor, e no escapamento estava com uma fuligem muito forte. Então, realmente indicava que o cliente já tinha passado, que a gente perguntou, e o veículo realmente estava com gasolina no tanque, né? Então, feito toda essa verificação inicial, uma das coisas que nós verificamos de pronto foi que a porcentagem de álcool na gasolina estava com 98%, ou seja, o carro estava com gasolina no tanque, mas com um ajuste do álcool, né? E a pergunta é, o que levou o motor, o sistema, né, a fazer esse ajuste para o álcool? Isso aí é que a gente tem que se perguntar, né? Procurar saber, fazer a investigação, né? Então, como vocês podem ver aqui, o seu vídeo é esse aqui. Pronto, é exatamente esse aqui. Agora vocês podem ver aí, nós temos a taxa de álcool, né, está em 96,4%, né? E nós verificamos isso. Primeiro, como eu já falei, a primeira coisa anormal que nós vimos foi isso, e nós funcionamos o veículo, mas antes nós fizemos o ajuste do combustível, né? Antes de funcionar, porque como o carro estava com gasolina, então vamos colocar o sistema para trabalhar, né? Ajustar o sistema para gasolina, certo? E a partir daí, nós fizemos tanto o ajuste, como nós fizemos um reset no sistema, mesmo sabendo o risco, né, de resetar outros componentes, mas nós fizemos isso para que a gente pudesse ver como era que ia ser o comportamento dos ajustes de combustível. A partir daí, baseado na informação da sonda. Então, quando você joga, o carro estava no álcool, né, você colocamos o ajuste para gasolina, coerente com o que estava o combustível no tanque.
E a partir daí a gente vai botar o motor em funcionamento e ver como é que vai ser o comportamento da sonda, né, para poder e também acompanhar os ajustes de curto e longo prazo e ver como é que vai ficar esse comportamento. Certo? Então nós fizemos aqui o ajuste de combustível, como vocês podem ver aí na imagem. Deixa eu só... Não estou compartilhando aqui com vocês, né? Isso, valeu Tiago pelo aviso aí, né? Ok, vou compartilhar agora aqui a tela. Já, deixa eu só confirmar aqui, pronto, já está compartilhando aqui. Vou voltar aqui o vídeo para poder vocês verem. Mas aqui nessa tela aqui, né, nós temos aqui 96%. Ó, taxa de álcool, 96%. E nós temos aqui, nós separamos os parâmetros que nós queríamos trabalhar, foi a tensão da sonda lambda 1 e sonda lambda 2, né, porque a sonda lambda 2 também nos auxilia a aferir, né, a sonda lambda 1. Ok? Então, sonda lambda 1 e sonda lambda 2, ajuste de combustível de curto prazo, ajuste de combustível de longo prazo e a taxa de álcool. Isso aí foi a primeira verificação. Como eu tinha dito antes, após fazer essa verificação, nós fizemos o ajuste para a gasolina, né? Então, após o ajuste, fizemos aqui todo o passo a passo do ajuste de combustível aqui no raster. Fez o procedimento e depois a gente confere aqui se o sistema realmente aceitou o ajuste, né? Então aqui nesse próximo vídeo aqui, pronto. Mas como vocês podem ver aí, nós temos os parâmetros, né? Os parâmetros de tensão da sonda lambda 1, 2, ajuste de curto prazo, longo prazo e a porcentagem de álcool na gasolina. Agora se está correta depois do ajuste, né? E a gente confere se realmente o sistema aceitou, fez realmente o ajuste. Às vezes já aconteceu casos de alunos, eu fiz o ajuste do combustível, ele não confere nos parâmetros se realmente o ajuste foi feito. E aí ele bota o motor para funcionar e o motor continua da mesma forma. Então, no caso, né, o scanner não fez o ajuste, né, quando acontece isso. Só que o profissional esqueceu de conferir isso e aí fica batendo cabeça já confiando que foi feito o ajuste, não foi feito o ajuste. Então, como vocês podem ver aí, nós temos um ajuste de 20%. Agora sim a gente vai funcionar o motor e ver o comportamento desse motor, como é que vai ficar a partir do funcionamento, acompanhando a sonda lambda, o comportamento da sonda lambda dos ajustes de combustível, né? Então, vamos aqui para esse próximo vídeo. Pessoal que está no Instagram aí, a gente está ao vivo no YouTube no canal carroetecnica.com.br. Quem quiser participar da live é só chegar lá e acessar o canal Carro e Técnica, tranquilo? Então, no funcionamento aqui, ó, deixa eu soltar aí o vídeo aqui para ficar melhor de ver. Então, nós temos tensão da sonda lambda, tempo de injeção 0 milissegundos, o motor aqui está parado ainda, né? Tensão da sonda lambda, tensão da sonda lambda 2, certo? A sonda lambda 2 ela ainda não entrou em atividade, está em circuito aberto, né? A sonda lambda 2 ela normalmente tem uma tensão de fechamento do circuito fechado, né? O sistema para a sonda lambda 2 normalmente é após a sonda lambda 1. A sonda lambda 1 já entra de início em circuito fechado, a sonda lambda 2 ela vai entrar depois. Em alguns casos, acima de 60 graus, tem alguns sistemas que a ventoinha dispara 2 vezes para poder entrar. Então, muita atenção nisso, porque às vezes o pessoal faz o quê? Acha que é problema da sonda lambda 2, certo? E cada fabricante ele vai ter, né, o seu tempo de entrada de circuito fechado para a sonda 2, então tem que ter bastante atenção com isso, tranquilo? Então, vamos funcionar aqui o motor
Funcionamos o motor. Veja que o tempo de injeção aqui está em 2.4, a sonda lambda 1 está em 0.40, tá certo? Ou 400 mV. A sonda lambda 2 já começa a dar sinal aqui de entrar em circuito fechado, o ajuste de longo prazo está em 0%, se for curto prazo em 0% e longo prazo em menos 6. Até aí nada demais, porque menos 6 é um ajuste, né, esperado, né, para um veículo usado. É claro que normalmente sempre vai ter um ajuste de longo prazo, né? Vai ter algum desvio no ajuste de longo prazo, seja positivo ou seja negativo, né? Então, ó, a sonda lambda 1 aqui já caiu a tensão, tá certo? Para 180 mV. Vocês vão observar que o ajuste de curto prazo aqui começa a subir, ó. Ele já vai em 9%, 12%, e o tempo de injeção vai começar a subir. Então, o ajuste de curto prazo está informando o quê? Que o módulo está fazendo a correção, já que a sonda lambda está indicando a tensão baixa constantemente, né? Ele espera uma reação rápida da sonda, e a sonda indicando a tensão baixa, então ele vai começar a corrigir no ajuste de curto prazo. E, consequentemente, o tempo de injeção vai começar a subir. Ó, o ajuste de curto prazo já vai em 22%, e a sonda lambda continua com 0,14, né? Então, o que você já está vendo aí, né? A sonda lambda reagir, o ajuste de curto prazo tem que fazer uma correção muito alta, né? Chega um ponto aqui, ó, que o ajuste chega em 27%, né? Vai subindo, e aí chega um ponto que ele transfere para o ajuste de longo prazo. É assim que é o processo, não é isso? Então, o ajuste de curto prazo vai compensando, demorou muito, o ajuste de longo prazo assume a correção, e o de longo prazo vai ficar novamente de olho na sonda para saber se houver um desvio, seja negativo ou seja positivo, ela fazer a correção, né? Então, nós já vimos aí que isso aqui era que justificava, né, o fato do sistema ele fazer o ajuste para o álcool, né? Fazer a adaptação para o álcool. Por que acontece? Para quem faz o nosso treinamento já deve saber disso. O sistema, no veículo, no sistema flex, normalmente ele é ajustado, ele é setado para o álcool. Então, no momento em que o sistema começa a ter uma indicação de uma mistura rica ou de uma mistura pobre, e por mais que ele tente compensar, ele não consegue, então o que ele faz? Ele abre o circuito para a sonda lambda, tá certo? Desconsidera o sinal da sonda e, consequentemente, faz o ajuste para o álcool. Então, o carro está com gasolina no tanque, ele faz o ajuste para o álcool, lógico que vai ficar encharcado, né? Agora, nossa missão é descobrir o que está causando esse desvio, né? Então, o que nós fizemos aqui? Bom, nós já vimos que essa condição era em marcha lenta, ok? Condição em marcha lenta, porque você pode ter um problema onde seja o que esteja causando esse desajuste na mistura combustível, seja só na condição de marcha lenta. E você subir a aceleração e depois, por exemplo, colocar a carga parcial e o sistema ele começar a se ajustar, certo? E aqui foi o que aconteceu, né? Então, quando nós fizemos nós subimos o giro, né? Para aproximadamente aqui, deixa eu ver se só transferir para vocês. Só para achar o vídeo certo aqui, porque é onde a gente está com pessoal, que eu estou buscando aqui
Pronto, achei agora aqui. Então, ó, aqui a gente está em marcha lenta, então está com todo esse desvio, né? Tanto o ajuste de longo prazo aqui já está em 23%, tá certo? E o ajuste curto está dentro da faixa do zero, né? Porque, como a gente acabou de dizer, para quem não sabe ainda, tanto é que os termos, né, os títulos remetem a isso. O ajuste de curto prazo ele é uma reação imediata à sonda lambda. O ajuste de longo prazo ele assume o ajuste, né, se passar por um longo período, né, o sistema tentando ajustar, e o ajuste de curto prazo ele zera e vai ficar observando a sonda, uma vez que o sistema conseguir fazer essa correção. Então, nós vamos dizendo o quê? Que quando tem defeitos, só acontece na marcha lenta. E no caso aqui, o que a gente vai fazer? Né? O que nós fizemos aqui, o que a gente deve fazer? A gente sobe o giro do motor para a faixa de 2.000 RPMs, 2.500 RPMs. Então, vocês podem ver aqui que quando nós subimos o giro, os parâmetros começaram a se encaixar, né? Tanto o ajuste de curto prazo, a sonda lambda pré e pós-catalisador, o tempo de injeção, o ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo também começou a cair. Então nós vimos que isso aí era um problema e estava afetando mais a marcha lenta, né? Ou diretamente a marcha lenta. Isso às vezes acontece com a entrada falsa de ar, tá certo? Não era o caso específico aqui, mas a entrada falsa de ar pelo coletor de admissão, pela junta, acontece exatamente isso. Quando você está em marcha lenta, a borboleta está fechada, toda a depressão, o trabalho do deslocamento dos pistões, né, no momento da admissão, ele vai ser direcionado para aquela brecha ali, para aquela entrada falsa de ar que está acontecendo. No momento que você começa a acelerar, toda a preferência da entrada de ar vai ser pela borboleta aceleradora. Então, aquela entrada falsa de ar já não interfere mais, né? Então, você vai ter exatamente essa reação. Não era o caso aqui, daqui a pouco vocês vão saber do que se tratava, mas estava acontecendo um problema semelhante. Então, nós vimos que a sonda lambda não tinha problema, né? Todo esse diagnóstico aqui a gente está fazendo só scanner aqui, ok? Então nós vimos que a sonda lambda não tinha problema. Quando subiu o giro, ela trabalhava dentro do normal, né? Nós fizemos o ajuste do combustível, ela começou a trabalhar dentro do normal também. E os ajustes de combustível foram fazendo as compensações, né? Só que, o que nós resolvemos fazer? Fazer um teste de rodagem, que é o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, primeira passagem. Então, no teste de rodagem, certo? Quando nós pegamos a BR e mantivemos uma condição de funcionamento, aliás, uma condição de dirigibilidade, uma velocidade de cruzeiro. Então, o tempo todo, tanto a sonda funcionando normalmente, como os parâmetros de ajuste de combustível, certo? Ou seja, resumindo, tudo funcionando dentro do normal, apesar de que a gente notou que o veículo não tinha uma potência, uma boa potência. O teste de rodagem também fiz, né, eu sempre faço, quando o veículo ele vem com problema de ajuste de combustível e vem trabalhando encharcado, o que acontece com a sonda? Ela fica contaminada. Então, mesmo que depois você faça o ajuste, faça toda a correção, mas a sonda já está com muita fuligem, está muito contaminada, ela não reage corretamente. Normalmente ela vai ficar indicando mistura pobre, constantemente. Às vezes pode ficar indicando rica, mas normalmente vai ficar indicando mistura pobre. Então o teste de rodagem que eu faço também, dando umas esticadas, dando uma pisada, forçando mais, procurando abrir a borboleta o máximo, serve também para fazer, né, os gases passando pela sonda, fazer essa purga, fazer essa limpeza da sonda. O objetivo é esse também. Então nós saímos para fazer essa avaliação do comportamento da sonda e ver se ia funcionar. Se não funcionasse, a gente iria remover a sonda, fazer outras ações para, ou se necessário, substituir a sonda. Mas nesse caso funcionou. Mas eu percebi que o carro não tinha aquela disposição, né?
e um barulho um pouco irregular no momento da aceleração. Lá fazer a aceleração brusca tinha um barulho um pouco irregular. Então, nós fizemos o teste de rodagem, voltamos para a oficina, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos aqui, ó, nós colocamos o parâmetro MAF, tá certo? O parâmetro do MAF, colocamos a posição da borboleta, o pedal do acelerador e a sonda lâmina. Porque eu queria ver como é que estava a reação do MAF, né, e o comportamento da sonda no momento de uma aceleração brusca. Certo? Porque existe uma correlação tanto do MAP quanto do MAF, né? Da aceleração com o comportamento do MAF, né? Isso aí é uma avaliação que a gente faz já há muito tempo, né? Até porque um sinal serve para aferir o outro. Às vezes a gente, já lá no passado, a gente pegava um problema no MAP e acusava a posição da borboleta, dependendo do sistema, ou vice-versa. A gente pegava um problema no sensor de posição de borboleta, naquela época, principalmente, a que eu estou falando aqui, não tinha praticamente veículo com acelerador eletrônico, né? Antes disso também, antes ali do início dos anos 2000. Então existia isso, você tinha um problema na posição da borboleta, acusava o MAP, e vice-versa, porque existe uma relação entre o funcionamento dos dois. Se a gente pisa, né, se a gente exige, né, dar pedal, como a gente chama, é claro que o MAP tem que subir e tem uma coerência de valores, né, da relação entre os sinais, certo? Então, aqui, ó, a gente via que quando eu pisava aqui, deixa eu achar aqui, compartilhar aqui com vocês. Certo? Então, ó, qual foi o ponto máximo aqui que nós pegamos a aceleração, né? Porque a primeira coisa que nós fazemos a primeira solicitação é através do pedal do acelerador, né? Então, nós estamos aqui em 13, deixa eu ver nesse ponto aqui, o máximo que nós chegamos aqui foi 57, deixa eu ver se eu paro aqui, ó. O ponto máximo é 57. Veja o MAF que ele está com 24,28 gramas por segundo, o que é baixo, né? Apesar dele responder a posição da borboleta em 70%, certo? Então, no momento da aceleração, deixa eu ver qual foi o máximo que o MAF chegou. Chegou a 34 gramas. Agora, esses valores nós não temos esses valores. Isso aí são parâmetros que a gente tem que trabalhar, gravar, né, se necessário, para que a gente tenha um parâmetro para servir de referência. A prática, né, que ao longo do tempo que a gente já tem, a gente conseguiu ver que estava baixo essa quantidade de ar que estava entrando, né? Então isso indicava essa perda de potência, existia alguma coisa relacionada ao MAF, né? Então nós fizemos várias passagens. Isso aqui a gente estava na BR aqui, onde a gente testa o carro, né? Nós não temos pista própria, né, para fazer teste, certo? Então, sempre que a gente exigia mais do motor, 35 MAF com 35 gramas, o máximo que chegou aqui o pedal nessa passagem aqui foi 68, então enfim. Então nós vimos que tinha um problema. E quando existia algum possível problema relacionado ao MAF, né? E aí, para surpresa de ninguém, quando nós voltamos depois do teste de rodagem, lembrando que o carro, quando chegou para nós, não tinha DTC no sistema, certo? Tinha todas as anormalidades que nós falamos, mas não tinha DTC, né? Deixa eu ver aqui, a turma está por aí, o Fernando aí chegou aí na área aí também, então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, então o pessoal também vai poder fazer alguma pergunta se quiser, com certeza, né? Então, aqui deixa eu iniciar este vídeo aqui. Pronto. Então, quando nós voltamos, aí tinha o código P0101, sensor MAF Performance, né? Então, o módulo está detectando que a performance do sensor MAF não está coerente com o nível de aceleração, que foi aquilo que a gente citou ainda há pouco, né? Então, só avisar o pessoal que está aparecendo aqui no Instagram, nós estamos aqui no YouTube, ok? Estamos compartilhando tela e tudo mais.
Quem vê depois pode, quem não puder entrar agora, pode depois acessar o Carro e Técnica, Treinamentos Automotivos, que é o nosso canal lá no YouTube, e a gente vai estar com essa live lá disponível. Ela vai ficar lá disponível para quem quiser assistir depois, né? Então tinha falha no sensor MAF. Então o que eu achei em princípio que poderia ser, pessoal? Eu achei em princípio que poderia ser um problema de sujeira ou obstrução do filtro do ar, por exemplo, né? E aí, claro que nós fomos lá conferir a situação do MAF, da tubulação e tudo mais, que a gente não tinha feito isso antes. Tudo isso aqui que a gente está narrando aos poucos, né, para vocês, passando todo passo a passo, foi feito rápido, né? A gente entrou com o scanner, viu os parâmetros irregulares, foi lá, fez o ajuste do álcool, viu o funcionamento da sonda, então vamos fazer o teste de rodagem, vamos ver como é que esse carro está se comportando. Se tem algum indício de problema de ignição, se não tem, então fizemos o teste de rodagem, gravamos a tela nos parâmetros que a gente queria, voltamos, colocamos o scanner, a lâmpada não acendeu, mas tinha o DTC do MAF. E aí, como eu vinha falando, eu desconfiei que pudesse ser um problema relacionado à obstrução, problema agora me fugiu a palavra, no filtro do ar, né? Ou algum problema relacionado à sujeira no MAF, enfim. Então vamos verificar toda a parte relacionada, tudo que tem a ver com o MAF, desde o filtro do ar até a entrada do corpo borboleta, né? E aí ficou bem claro que o pessoal tinha feito digamos assim, não quero dizer o nome correto, né, mas eles fizeram uma emenda, né, na tubulação do MAF, né, e não estava vedando bem, né, porque além de tudo o pessoal fez essa emenda com fita isolante, né? Certo? Por que eu achei que pudesse ser um problema de ou obstrução ou sujeira no MAF, como às vezes acontece? Por causa da indicativa de mistura pobre, certo? Que a sonda estava remetendo no início. Então, se você tem um problema, esse tipo de problema, além de obstrução, de problema de filtro do ar, de sujeira, ou então isso que estava acontecendo aqui, que era um problema na tubulação entre o MAF e o TBI, o corpo borboleta, certo? O que vai acontecer? O sistema vai medir menos combustível. Desculpe, o sistema vai medir menos ar. Se ele vai medir menos ar, ele vai calcular o tempo de injeção errado, e isso vai dar mistura pobre, ok? Então isso aí é que vai justificar a mistura pobre, né? Mas só que aqui o problema era realmente essa emenda que fizeram, né? Essa aqui a gente já tinha tirado do lugar, né? Mas ela estava feita essa emenda aqui com fita isolante, a tubulação entre o MAF e o TBI, ok? Então o que nós fizemos aqui? Fomos atrás do componente, só que não tem um componente, né? Esse é um dos problemas que a gente está passando, eu creio, em todo o Brasil, que é a falta de componentes, né? Então não tinha um componente. Para a gente poder sair do prego, né? Tirar o cliente do prego, o jeito, né? A solução última, né? Após pesquisar sobre o problema, a gente fez o pedido da peça, mas para resolver o problema nós fizemos um ajuste técnico alternativo, certo? Com a silver tape, que é uma fita que veda bem. Fizemos toda a limpeza na tubulação para tirar toda a sujeira, fizemos todo o isolamento com a silver tape, que tem uma boa vedação, e nós conseguimos, né, resolver o problema temporariamente, certo? Para finalizar, funcionamos o motor, a marcha lenta já foi outra. E para finalizar, nós fizemos mais uma passagem, né? Fizemos mais um teste de rodagem, que nós vamos mostrar aqui para vocês verem a diferença do MAF, né? Da resposta do MAF com relação à solicitação do acelerador. Aqui, ó. Nem a abertura da borboleta chegava no limite que chegou agora, que foi a abertura de 99%, e nem
o MAF, né, chegava a essa condição aqui, né? Nós estamos com o pedal do acelerador em quase 99%, né, total, e o MAF está dando 82,42 gramas aqui nesse momento, e a borboleta com a abertura 99%, né, 100% de abertura. Certo? Então você veja que nós vemos na prática aqui, através do scanner, a gente vê a reação, né, a partir do momento que foi feita a correção lá na tubulação, né, a gente vê de imediato a quantidade, a massa de ar medida corretamente. Né? E esse sensor aqui é um sensor do tipo digital. Então esse sensor a gente não vai, né, pegar, não vai conseguir fazer a leitura dele com multímetro, com voltímetro. Né? A gente consegue fazer com multímetro se for com frequencímetro. Para quem faz o nosso curso, tem as aulas lá tanto do digital, do sensor digital, como do analógico. Né? Então aqui para mostrar para aqui que eu sei que deve ter alguém que não tem intimidade com esse sinal, né? Então aqui nesse gráfico aqui da doutoria, certo? Então aqui a tensão é de 5 volts, tá certo? Com um ciclo de trabalho de 50%, ligado e desligado, né? Essa frequência, estou falando em ciclo de trabalho, mas só para saber que ele desliga 50% e liga 50%, mas não é feito leitura do MAF aqui através de ciclo de trabalho, certo? Não é PWM, então só para saber que são tempos, né, ligado e desligado iguais, a frequência que varia. Né? Tem MAFs digitais, sim, ele tem uma amplitude de 5 volts, okay, que vocês podem ver aqui, ó, certa amplitude de 5 volts. Se você for pegar esse sinal com um voltímetro, você vai ver uma tensão média praticamente constante na faixa de 2,5 volts. Por mais que você acelere, é o mesmo, certo? Então você vai ver aquele valor, dependendo da aceleração, você vai ver o valor fixo, valor de tensão, né? Então o voltímetro não é o instrumento correto para fazer essa medição. Ou você tem que estar com o frequencímetro ou com o osciloscópio, ok? Tem sistemas, né, vou deixar a dica aqui também, você pode encontrar sistemas que utilizam o sinal do MAF, né, do digital, ele é regressivo. Então ele tem uma frequência alta, vamos só para dar um valor, né, de referência, né, 5 kHz. E aí você acelera, a frequência ela cai. Certo? Então esteja atento também que existe esse tipo de sinal, esse tipo de comportamento. Se você pegar esse tipo de sensor, então procure saber se não é o comportamento correto. Mas a grande maioria você vai ter uma frequência que vai subir. Certo? Então ela começa ali na faixa de 2 kHz na marcha lenta e quando você acelera, você tem um aumento dessa frequência. Tranquilo? Então vamos ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Francisco Alves Reis falou que pegou um Corsa Classic 1.0 que dava código de erro no aquecimento da sonda 1, não chegava ao PWM da central. Você tem que ter cuidado, Francisco, só é o seguinte, o que o módulo vai fazer? Se ele encontrar alguma falha no circuito, e o circuito você tem que ler o circuito como? Desde lá da saída do módulo, ok? Passando pelo resistor de aquecimento e fechando o circuito no positivo. Se tiver problema em algum, seja na linha que manda o PWM, seja no resistor de aquecimento, seja na alimentação positiva, ele vai inibir o PWM, ok? A grande maioria vai inibir o PWM. Então, quando você for fazer, se tiver um problema no circuito, vamos supor que você tem um resistor de aquecimento com problema. Aí o módulo vai inibir o PWM, ele só vai reabilitar quando for corrigido o problema. Se você tem sistemas que você vai colocar, como se fosse uma sonda, por exemplo, se for um problema, for um resistor de aquecimento, você vai colocar, na hora que você ligar a ignição, ele vai verificar que o circuito está fechado e vai
habilitar automaticamente. Tem sistema que você vai ter que entrar com o scanner, apagar a memória e resetar o parâmetro, senão ele não reabilita. Então, às vezes, até hoje, às vezes o pessoal pega esse tipo de problema e faz o quê? Substitui o módulo, então leva o módulo para fazer uma avaliação e o problema ele não reabilita se você não apagar a memória e resetar os parâmetros, uma das duas coisas, aí isso vai variar de acordo com o sistemista. Ok? Transformar Alves Reis, mais uma vez, outro Uno, Vivaz 2015 dava DTCP 420, né, apesar de 420, que é a eficiência do catalisador. Né? Eu estava usando o osciloscópio, a sonda 1 trabalhava quando aquecida, travava em menos 1 volt. Beleza. Então é isso. Apesar de 420, a gente tem uma gama de coisas a se verificar. Né? Então, como fala o da lambda, você tem diversas causas diferentes, tem que ter muito cuidado, porque é um diagnóstico que muitas vezes é bastante difícil de executar e chegar a uma assertividade, né, com ele. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Sim, Fabiano Mendes. Eu comecei a assistir a aula no momento em que o senhor apresentou o MAF de 34 gramas por segundo, mas isso é para o motor 1.8, não é? Para esse motor, e naquele caso estava com um problema, né? Ainda não tinha sido feita a correção na tubulação do MAF. Mas claro que sim, de acordo com a cilindrada do motor, você vai ter uma carga, né, uma massa de ar combustível admitida diferente. Por isso que eu citei anteriormente que esse tipo de informação a gente não tem. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer o banco de dados na oficina. Por isso tem scanners, por exemplo, o FK, que eu uso, que a técnica do motor representa. Você pode fazer o levantamento dos parâmetros, salvar daquele determinado carro, e quando você precisar fazer a comparação, você puxa a informação, certo? E aí você tem o real e você tem a referência. Ok? Como a gente faz com o osciloscópio, por exemplo, né? Porque dificilmente você vai ter essas informações. Então é uma coisa que você tem que se habituar a fazer, tá certo? Esse levantamento, você coloca lá o MAF, a posição do acelerador, né? Porque quando você solicitar o acelerador, quando você solicitar potência, né, o motor vai ter que reagir. Então você vai ter que ter uma coerência com o MAF, e a sonda lambda é uma referência para você saber se a mistura realmente está correspondendo, né? Porque normalmente o que vai acontecer com a sonda convencional? Quando você pisar, ela vai enriquecer a mistura. O módulo vai enriquecer a mistura e ela vai responder, né, com um sinal alto. Tem sistemas, dependendo da sonda que seja utilizada, como essas sondas mais modernas, que não utilizam o ar como referência, tá certo? Você pisa e ela comuta ainda. Porque ela fica comutando, ela não indica rica. Né? Mas a grande maioria, quando você dá uma solicitação brusca, ela vai indicar rica. Então existe essa relação, né? Se eu já peguei o código P0133 do Mônica, eu precisaria puxar aqui pela memória aqui, e agora infelizmente não dá, mas a gente pode ver isso depois. Tiago é aluno, eu acho que é aluno do nosso curso, né? Então, eu trabalhei vou ler mais esses dois aqui para a gente passar para o caso do Sentra, né? Eu trabalhei com 1.4 turbo com DTC 0299, baixa pressão na turbina no tracker. E com o carro bom eu tinha 14 gramas a plena carga. O que eu quero dizer, como entender a relação do MAF. Com o valor de pressão da turbina. Tem recomendações para a limpeza da sonda lambda? Fabiano, é o seguinte, como eu já falei, qual vai ser a gramatura que vai indicar
de acordo com a aceleração que eu estou executando no veículo, tá certo? Cada veículo vai ter a sua. Então eu preciso ter uma referência de um carro bom para poder, a partir daí, saber se o que eu estou lendo está dentro da coerência. Entendeu? Agora, no momento de uma aceleração, 14 gramas apenas é muito pouco. Tá? É muito pouco, seja qual motor for. Mas, para te falar, se você tem como fazer um cálculo para saber qual é essa relação, pegar um carro aleatório e fazer o cálculo, provavelmente vai existir, certo? Eu que não sei como é que faz isso, pelo menos por enquanto. Mas o que é o ideal é você tem que ter uma referência. Se eu gravar de um carro que esteja bom, pegar uma referência para comparar com aquele outro. Se tem recomendação, Franciomar perguntando se tem recomendação para a limpeza da sonda lambda. Né? Tem sim. Eu, pelo menos, eu falei para vocês sobre eu fiz um teste de rodagem e partir para a desmontagem da sonda, né? Até porque a desmontagem da sonda às vezes é delicada. Eu sempre faço, nesses casos, eu sempre faço um teste de rodagem, certo? Vejo se a sonda volta a comportar normal. Se ela não volta, você remover, a limpeza que eu faço e recomendo é apenas com ar comprimido. Né? E de preferência verificar se o compressor não tem água lá no compressor, no balão do compressor. Mas o que eu faço, o que eu sempre fiz e faço é apenas com ar comprimido, certo? Não coloco som de ultrassom. Ultrassom, além do detergente, existe a temperatura e a vibração, então você pode danificar. Tem gente que faz e funciona, isso aí é uma realidade, mas eu não faço. Eu faço com ar comprimido, certo? E se ela voltar normal, bem, senão a gente coloca outro, substitui. O comportamento do sensor MAF em carros turbos é da mesma forma. A diferença é que você vai ter, certo, o tubo para fazer a sucção do ar, né? Isso, o MAF está lá na frente, está lá perto tá próximo ao filtro, né? Então, com a entrada da turbina, o funcionamento vai ser a mesma coisa. O que vai mudar são os valores, ok? Espero que a gente tenha conseguido satisfazer aí com relação às perguntas. Mas a resposta é ter conseguido satisfazer as perguntas.